Vamos continuar agora com o vídeo 4 do Voltage Clamp do potencial de ação. E então vamos passar para a fase 4, que corresponde à ativação dos canais de potássio. Então nós já rapidamente vamos dar uma passadinha pela fase 3, só para mostrar o ponto onde nós paramos o vídeo anterior. Então nós terminamos o vídeo anterior aqui. Havia ocorrido a ativação dos canais de sódio, voltagem independentes. Nós vimos então que esta corrente azul entrando na célula correspondia à corrente de entrada do influxo de sódio. A corrente vermelha, imagem em espelho, corresponde à corrente ejetada pelo voltage clamp, de modo a manter o potencial fixado na voltagem o potencial fixo na voltagem de fixação em zero. E agora nós passamos a descrever a ativação dos canais de potássio. Na realidade, a ativação dos canais de potássio ela já havia ocorrido durante esse processo. Apenas não aparecem as correntes de potássio porque elas estão imersas na corrente de sódio, que são de uma maior grandeza, uma maior intensidade. Então, a corrente de sódio, de certa maneira, ela esconde a corrente tardia de potássio. Mas isso não tem importância, porque o que nós vamos fazer agora é vamos dizer, uma pequena desonestidade científica. Nós vamos retirar, simplesmente vamos retirar do modelo hidráulico o reservatório correspondente ao potencial de equilíbrio do sódio. Mas antes de fazer isso, eu vou voltar nessa figura. Vamos descrever um pouquinho melhor o que está acontecendo um probleminha técnico aqui. De vez em quando acontece isso. Então vamos ver o que está acontecendo na célula propriamente dita, quando nós temos a ativação dos canais de potássio, que são também voltagem independentes, e portanto eles foram imediatamente ativados no momento em que o potencial de membrana foi levado ao valor zero. A diferença é que essa ativação dos canais de potássio, como eu já havia mencionado, já mencionei várias vezes, ela é muito mais lenta do que a ativação dos canais de sódio. Mas de qualquer maneira, então, agora nós vamos colocar os canais de sódio como um personagem de menor importância, para que a gente possa focalizar nossa atenção nos canais de potássio. Então, existe ainda uma corrente de sódio. A intensidade dessa corrente depende muito da fase específica em que nós estamos, mesmo porque a fase 4 é uma fase, vamos dizer, fictícia. Na realidade, a fase 4 ela se inicia basicamente no momento em que é ativada, basicamente no instante em que o potencial de membrana é elevado ao valor zero. Mas para efeitos didáticos nós vamos considerar como fase 4 lá pelo fim, portanto, quando os canais de potássio já estão apresentando uma ativação importante e os canais de sódio já praticamente foram inativados. Então essa que vai ser a nossa fase 4, por assim dizer. E então, como eu estava dizendo, agora nós temos uma corrente de potássio de grande intensidade saindo para fora da célula. E essa corrente, evidentemente, ela é causada pela maior concentração de potássio do lado de dentro do citoplasma em relação ao lado de fora. Vamos lembrar que a concentração de potássio pode ser considerada como sendo 140 e a concentração de potássio aqui fora pode ser considerada como sendo 5. Isso numa célula de vertebrado. No axônio de Lula, essas concentrações são completamente diferentes, mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe agora, porque nós vamos
simplesmente complicar a descrição e ninguém vai se beneficiar com isso. Mas vejam o seguinte, então existe uma enorme diferença de concentração, esse é um fato estabelecido, uma enorme diferença de concentração do potássio entre o citoplasma e o lado de fora da célula. Essa enorme concentração, essa enorme diferença de concentração já é suficiente para mover o potássio com grande intensidade para fora, porque agora vamos lembrar que não existe força elétrica atuando nos íons potássio, uma vez que a diferença de potencial durante todo o processo do voltage clamp foi fixada em zero, a diferença de potencial através da membrana. Então, tanto para o caso do sódio quanto para o caso do potássio, não há força elétrica movente, apenas força difusional. E essa força difusional, no caso do potássio, é bastante grande, como eu já comentei. Então, para que agora a célula não se repolarize devido à saída dos íons potássio, a pipeta do voltage clamp tem que necessariamente injetar uma corrente para dentro da célula. Ou seja, se nós estamos tendo uma corrente de potássio saindo, para anular o efeito dessa corrente de potássio no potencial de membrana, eu preciso injetar uma corrente igual e oposta à corrente que está saindo. Então agora o voltage clamp injeta essa corrente, que é a corrente de clampeamento, que vai ser naturalmente registrada pelo dispositivo de voltage clamp. A corrente capacitiva continua sendo zero, porque desde o início do voltage clamp, do processo de clampeamento de voltagem, como nós já vimos, o potencial não se altera, ele continua fixo no valor de zero. Essa correntezinha de vazamento, ela está sempre presente. E agora então nós vamos dar uma olhada na parte dos gráficos e ver o que está acontecendo então com esta fase 4 e com a corrente de saída de potássio. Então vocês vejam que inicialmente, só para lembrar, né, nós tínhamos primeiro uma corrente de entrada de sódio, ocorreu a inativação dos canais de sódio, essa corrente diminuiu, praticamente foi para zero, e agora nós vamos ter então a corrente de ativação do potássio, é uma corrente de saída dos íons potássio, e portanto uma corrente para baixo deste eixo, portanto abaixo do eixo lilás, é uma corrente para fora da célula. Isso evidentemente corresponde à saída, ao efluxo dos íons potássio do interior da célula. O voltage clamp, como nós vimos agora há pouco, na figura da fase 4, o voltage clamp tem que necessariamente agora injetar corrente na célula. Então esta é a corrente injetada pelo voltage clamp, portanto uma corrente para dentro da célula. No modelo hidráulico, nós podemos agora entender um pouquinho melhor o que está acontecendo do ponto de vista das diferenças de concentração e das forças moventes, por assim dizer. Então agora o que nós temos é o seguinte: como eu havia falado, nós fizemos aquela pequena desonestidade, retiramos o reservatório do sódio, porque por uma razão técnica, porque não há lugar para colocar o reservatório do sódio aqui. Apenas num desenho em 3D eu poderia colocar isso, eu já estou providenciando esse tipo de desenho. Mas por enquanto, em imagens bidimensionais não dá para fazer isso. Então nós temos que retirar o reservatório do sódio e colocar o reservatório do potássio. E esse reservatório do potássio, ele tem o seu nível fixo no potencial de equilíbrio do potássio, que é considerado nesse experimento como sendo menos 90 mV. Portanto, é um potencial bastante abaixo do potencial de repouso, que é menos 70 mV. Então vocês estão vendo agora que esse nível é fixo, potencial de equilíbrio do potássio, e agora é esse potencial, esse nível, quem comanda o fluxo de água
do reservatório da membrana, VM, para o reservatório do potencial de equilíbrio do potássio. E agora vocês podem ver essa seta amarela de grande intensidade representando a corrente de potássio saindo da célula e indo para o extracelular. Então, corrente de potássio, ela tem que ser agora anulada do ponto de vista do nível do reservatório VM. Portanto, ela tem que ser anulada, porque se ela não for anulada por esse fluxo que vocês estão vendo aqui, o nível, evidentemente, desse reservatório vai cair. Vocês estão vendo que existe um enorme fluxo deste reservatório para esse. Existe uma grande diferença de nível. Essa grande diferença de nível é a força difusional, que é causada pela diferença de concentração de potássio. Então, devido a essa grande diferença de nível, a tendência seria o esvaziamento desse reservatório até que o nível desse reservatório se igualasse o nível deste reservatório. Isso não vai acontecer porque o voltage clamp não permite. Ele injeta uma corrente igual e oposta a esta corrente que atravessa pela condutância do potássio desse reservatório para esse reservatório. Então, o voltage clamp não permite isso. Ele mantém o nível do reservatório VM permanentemente no valor zero, apesar de estar ocorrendo esse vazamento. Nós vamos começar agora. Bom, e com isso a gente termina o potencial de ação fixado no valor zero, usando o voltage clamp e fixando a voltagem no valor zero. E nós vamos agora utilizar uma manobra que foi bastante explorada na eletrofisiologia já na década de 50, para tentar identificar a natureza dessas correntes. Vocês lembrem, eu só vou mencionar aqui qual é o problema. Não vai dar tempo da gente fazer isso nesse vídeo, mas não tem importância, eu só vou mencionar qual é o problema. Eu já havia mencionado que, apesar de eu escrever aqui e estar descrevendo no vídeo essas correntes como corrente de sódio, corrente de potássio, na realidade, como eu falei, esse tipo de gráfico não nos permite identificar se essa é efetivamente a corrente de sódio ou de potássio, e vice-versa em relação à corrente, essa corrente tardia. Mas, se nós fixarmos agora o potencial de membrana no valor do potencial de equilíbrio do sódio, então nós vamos ter uma situação diferente. Então vejam aqui agora um outro tipo de gráfico que foi feito também, experimentos, representando experimentos que também foram feitos pelo Hodgkin e Huxley na década de 50. Nesse tipo de gráfico, nós vamos agora fixar a voltagem de clampeamento exatamente no valor do potencial de equilíbrio do sódio. E esse potencial de equilíbrio do sódio, ele pode ser facilmente determinado, porque são conhecidas as concentrações de sódio do extracelular e do intracelular. Principalmente no oxônio de lula, isso é mais fácil, porque é muito fácil ter acesso à composição do citoplasma do oxônio da lula. Então, é possível, e foi possível, saber qual era o valor do potencial de equilíbrio do sódio, e, evidentemente, é possível fixar o voltage clamp, a voltagem de clampeamento, neste valor, exatamente nesse valor. Então, é com esse tipo de análise que nós vamos começar o nosso próximo vídeo, e eu agradeço a atenção de vocês.